Dizem que no interior, quando a noite cai, nem tudo que se escuta vem do vento. Histórias sussurradas em volta do fogão a lenha, segredos enterrados nas estradas de terra e encontros que ninguém consegue explicar. Aqui, cada porteira guarda um mistério. Se você ouviu, não foi imaginação. Se você viu, não foi coincidência. Você está entrando nos contos da porteira. A casa ficava no fim da estrada, sozinha, isolada, esquecida. Nenhuma outra construção por perto. Nenhum poste de luz. Apenas mato alto e silêncio. Muito silêncio. As janelas estavam sempre escuras, mesmo durante o dia. Como se a luz evitasse entrar, a pintura descascava lentamente, em pedaços longos. Pareciam marcas. Como unhas arranhando a parede, o telhado rangia. Mesmo sem vento, a porta nunca fechava direito. Sempre ficava entreaberta. Como se esperasse alguém. Na cidade, todos sabiam da casa. Mas ninguém falava muito. Só diziam uma coisa: quem entra, não fica. 7 famílias tentaram morar ali. 7 desapareceram. Sem luta, sem gritos, sem vestígios. Como se nunca tivessem existido. Mesmo assim, sempre aparecia um comprador. Sempre alguém descrente. Foi assim com Roberto. Ele não acreditava em histórias. Achava tudo superstição. Quando viu o preço, achou sorte. Disse que reformaria tudo. Disse que começaria uma nova vida. No dia da mudança, o céu estava estranho. Muito cinza, cinza demais, com um peso fora do normal. O ar parecia parado, sem vento e sem barulho algum. Ele estacionou em frente à casa. O motor desligou sozinho, antes mesmo de girar a chave. Roberto sentiu um arrepio, mas achou besteira e ignorou. Então ele saiu do carro, o portão rangeu sozinho, devagar, muito devagar, como se fosse aberto por dentro. O chão de terra estava frio. Mesmo sob o sol, ele pegou a mala, caminhou até a porta. Cada passo ecoava, como dentro de um corredor vazio. Quando tocou a maçaneta, sentiu gelo, um frio impossível, que subiu pelo braço inteiro. Ele hesitou, mas abriu. A porta se moveu sozinha, sem esforço. O ar de dentro saiu como um suspiro, antigo, profundo, pesado. O cheiro era estranho, mofo, ferrugem e algo mais, algo doce e podre ao mesmo tempo. No centro da sala havia uma cadeira, somente uma, de madeira velha. Ela balançava sozinha, muito devagar, como se alguém tivesse levantado agora. Roberto parou, o coração acelerou, olhou ao redor, nada, nenhum som, nenhum movimento, mas a sensação era clara, ele estava sendo observado. Naquela noite, o silêncio foi absoluto, nem insetos, nem vento, nenhum barulho distante, somente escuridão. Então, um passo ecoou, vindo do corredor, arrastado, pesado, lento, depois outro, e outro. Os passos pararam diante da porta. A maçaneta começou a girar, sozinha, devagar, como se alguém tentasse entrar. Roberto prendeu a respiração. O coração batia forte. A porta começou a abrir, centímetro por centímetro. Mas não havia ninguém. O corredor escuro estava vazio, completamente vazio. Então, ele percebeu algo. As sombras do corredor não estavam paradas. Elas se moviam, deslizavam, como se respirassem. Foi nesse momento que ele ouviu um sussurro muito perto, quase dentro do ouvido, que dizia: agora você fica. O sussurro parecia vivo, frio, úmido, colado no ouvido. Roberto não respirava. Seu corpo inteiro travou, como se algo o segurasse. A porta do quarto se abriu mais, devagar, sem nenhum toque. O corredor continuava vazio, mas o chão rangia, como se alguém caminhasse, passos invisíveis, pesados, arrastados, se aproximando cada vez mais perto, né? O ar ficou gelado. Sua respiração virou vapor. Roberto recuou, tentando sair do quarto, mas percebeu algo impossível. A porta atrás dele não existia mais. Só havia parede, parede lisa, sem marca, sem fresta, sem saída. Ele estava preso. Dentro da casa, o coração disparou. O silêncio esmagava tudo. Então as sombras do chão começaram a se mover, primeiro lentamente, depois mais rápido, como tinta
escorrendo, subindo pelas paredes formando silhuetas, altas, magras, torcidas, paradas ao redor dele, observando, sem rosto, sem olhos, mas vivas, muito vivas. Roberto tentou gritar. Nenhum som saiu. Sua voz não existia. Foi quando ouviu novamente. Dessa vez não era sussurro. Era um coro, muitos sussurros juntos, falando ao mesmo tempo. Fique. 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 As sombras deram um passo todas ao mesmo tempo. O chão tremeu. A casa inteira estalou, como madeira se partindo. Mas nada quebrou. Tudo apenas respirava. As paredes começaram a pulsar, lentamente, como se fossem vivas. Roberto caiu de joelhos. O ar estava pesado demais, difícil de respirar. Então ele viu a cadeira da sala. A mesma cadeira. Ela estava agora no corredor, bem na frente dele, balançando, sozinha. Mas não estava vazia. Algo estava sentado. Uma forma escura, sem rosto, sem contorno definido. Apenas escuridão. Mais escura que o resto. Ela parou de balançar e levantou, muito devagar, como se fosse pesada. Quando deu o primeiro passo, todas as sombras recuaram, como se obedecessem. A coisa caminhava arrastando. Cada passo ecoava, como batidas dentro da cabeça. Roberto tentou fugir, mas suas pernas não respondiam. Ele estava preso. A coisa parou diante dele, muito perto, perto demais. E então, uma voz saiu dela, uma voz antiga, rachada, ecoando de vários lugares. Agora, você entende? O chão tremeu, as paredes pulsaram mais forte, e imagens começaram a surgir nas paredes como sombras vivas. Famílias, pessoas, crianças, todos parados, olhos vazios, presos dentro da casa, como se fossem parte dela. Roberto percebeu, todos que desapareceram não saíram dali. Eles foram absorvidos. A casa não era abandonada. Ela estava cheia, cheia de almas, cheia de presenças e com muita fome. A coisa se aproximou mais e estendeu algo. Não era mão, não era braço, era uma sombra. Ela tocou o peito de Roberto. No instante do toque, tudo ficou escuro. Silêncio absoluto, completo, total. Quando a luz voltou, a estrada estava normal. O sol brilhava. O vento soprava. A casa parecia vazia, como sempre. Dias depois, um novo anúncio apareceu. Casa grande à venda, preço extremamente baixo. Um novo comprador chegou. Desceu do carro, olhou curioso, caminhou até a porta e ao entrar, sentiu um arrepio. No fundo da sala, havia uma cadeira, somente uma, e ela balançava sozinha, muito devagar. A casa abandonada, preço chocante. E agora? Um potencial ou um pesadelo? A decisão é sua, e aí? Arrisca. E você teria coragem de comprar uma casa abandonada, mesmo que o preço seja muito abaixo do mercado?